Olá, estamos aqui mais uma vez. É bom compartilhar da palavra de Deus, daquilo que temos aprendido, do que temos visto e ouvido como testemunho. E esses dias tive o prazer de contemplar alguns testemunhos bem fortes, bem marcantes. Por isso iremos falar sobre fé. Fé, e como diz a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. É uma base sólida, uma base firme. Né? Então, meio que redundante, né? Firme fundamento. Então, vamos falar um pouco sobre fé. Mas o texto que eu quero compartilhar com os irmãos encontra-se lá em Salmos 46, versos de 1 a 3, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. E o Salmo 121, 1 e 2 dá completa assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Falando de fé, e já pegando aqui um gancho no Salmo 121, que eleva os meus olhos para os montes, e o salmista questiona: de onde me virá o socorro? Por acaso virá de uma outra fonte? E ele conclui: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero começar questionando. Cremos que Deus fez os céus e a terra? Cremos que Deus fez os céus e a terra? Cremos em alguns milagres que são descritos na palavra de Deus? Nós cremos realmente nesses milagres? Por exemplo, Deus abriu o mar e o seu povo passou a seco. Logo depois veio o exército de Faraó e as águas cobriram o exército que perseguia o povo de Deus. Nós cremos nisso? É uma passagem bastante polêmica, muito estudo, mas que muitas pessoas não creem. Está ali como se fosse uma ilustração, mas que isso não é verdade. Não tem condições das águas se abrirem, o povo passar seco e logo depois aconteceu o que aconteceu, o exército ser engolido pelas águas. E eu lembrei de algo muito interessante, aquela passagem que diz que o machado flutuou. Como que pode o machado flutuar? Nós cremos nessas coisas? Tem uma passagem que fala da jumenta que fala, né, que falou. Né? Cremos nisso? São histórias, colocaram na Bíblia no sentido figurado. Nós acreditamos realmente que Deus tem esse poder para fazer tais coisas. A mulher que estava doente há 12 anos com fluxo de sangue, e por simplesmente tocar nas vestes de Jesus, Jesus sente ali virtude e sara aquela senhora. Daquele fluxo de sangue, aquela senhora que já havia gasto muito procurando socorro e nada encontrava, e de repente toca nas vestes de Jesus e é curada. Cremos nesses relatos bíblicos? Creio que ainda hoje Deus pode fazer milagres nas nossas vidas. Eu creio nisso. Ou tenho duvidado? Ou creio, mas nem tanto? Teve algumas situações esses dias que me fizeram pensar bastante sobre a nossa fé. Nós cremos realmente. Deus hoje ainda opera milagres. Tem uma jovem senhora da nossa igreja que está enferma, em situação de um câncer bem avançado, já está em vários órgãos, né? E as pessoas se manifestando no grupo da igreja, não gosto muito de me manifestar em grupos e tal, mas resolvi mandar uma mensagem para aquela senhora e
pedindo que o Senhor esteja com os médicos, com os medicamentos, com a família e tudo. Aí no final eu concluí falando que seja feita a vontade de Deus. E não sei por que razão, achei por bem mostrar para a Ana aquela mensagem. Quando a Ana leu toda a mensagem, que no final estava, mas que seja feita a vontade de Deus, a Ana falou, ixi, parece que você está dizendo aqui que parece não ter solução, mas que Deus está no controle e tal, tá, né? Tipo, como que se na minha redação eu deixasse claro de que não tinha mais solução, só porque eu falei, seja feita a vontade de Deus, né? E eu, depois que a Ana falou, eu apaguei, não mandei a mensagem. E fiquei me questionando, mas é bíblico, que seja feita a vontade de Deus, é bíblico. Por que que eu apaguei a mensagem? Por que que eu não enviei? Logo depois teve um outro testemunho, vou falar alguns testemunhos aqui. Eu estava no restaurante com a Ana e estávamos lá conversando e chegou um pastor, muito conhecido nosso. Começamos a conversar, logo em seguida chegou um casal. Esse casal começou com aquelas conversas de que Deus curou não sei o quê, curou isso, curou aquilo, só falando de cura, e orou pelo estabelecimento, orou por a gente. Teve um momento que eu até saí um pouco, né? Aí depois retornei, e o pastor que é conhecido nosso falou, pois é, esse aqui é o missionário, ele está andando pelo Brasil e agora está aqui no Tocantins dando seu testemunho, é da Junta de Missões Nacionais, né? E foi contando aquela história e perguntou, falou, esses aqui são da primeira igreja batista, você está agendado para lá? Ele falou, não, para lá não estou agendado. E eu fiquei assim meio pensativo sobre missionário da Junta de Missões e tal, né? Com essa narrativa toda e tal. Né? E para minha surpresa, foram embora, e para minha surpresa eu estava à frente da igreja na introdução. Quando chegou aquele casal, eu até me assustei que o casal chegou. Aí dei as boas-vindas, mostrei para ele que para nosso tempo a gente sobe uma rampa, falei, ó, por aqui, que sobe e tal. Indiquei, e eles subiram. Logo depois eu subi, e para minha surpresa eles eram os missionários convidados para falar à nossa igreja. Contaram uma história tremenda. Ele, aos 12 anos de idade, ele achava que era uma mulher que estava no corpo de homem, né, que ele não era homem, que era uma mulher. Conseguiu ainda bem novo ir para a Itália, né, e lá começou a se prostituir, colocou silicone, seios e silicone em outras partes, e ficou nessa vida por um bom tempo na Itália. Depois retornou para o Brasil. Quando retornou para o Brasil, foi parar na Cracolândia, em São Paulo. E ficou ali por muitos anos, acabando com a sua vida, né? Só drogas, 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 não conseguia sair das drogas. Nós temos um projeto que é Cristolândia, que já está em vários lugares no Brasil. E os missionários da Cristolândia abordaram ele algumas vezes e tentando tirá-lo das drogas, né, e tudo, mas ele nunca aceitava. A mãe dele era crente e ele teve alguns desmaios por overdose, né, passou mal algumas vezes, e uma das vezes que ele passou mal, ele clamou a Jesus, um clamor que a mãe dele sempre fazia. E ele lembrou, naquele momento que estava entre a vida e morte, né, que teve aquela overdose, ele pegou e clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento deu um estalo e ele despertou. E junto já com tantas mensagens que ele recebia ali dos missionários da Cristolândia, né, que é da Junta de Missões Nacionais dos Batistas, né, então ele se despertou, aí ele foi levado pelo missionário para uma casa de recuperação e começou uma transformação na vida dele. E ele fez um tratamento, tirou os silicones, se tornou um homem e casou com uma missionária e anda anunciando o evangelho. Uma transformação radical, uma transformação que só Deus para fazer nas nossas vidas. Mas é necessário alguém de fé, alguém que creia, e
dê a mão para uma pessoa tão diferente da gente, tão diferente assim no jeito de ser, dos costumes, usando droga, vivendo na sarjeta, como um imprestável, como uma pessoa que não tem recuperação, como uma pessoa que nós desprezamos. Mas o Senhor nos apresenta qualquer ser humano como uma pessoa amada de Deus, que precisa do nosso carinho, que através da nossa fé nós venhamos a acreditar que há salvação para todos, que há recuperação para todos, desde que nós façamos a nossa parte e a outra parte creia que realmente há salvação. Foi feita essa obra maravilhosa na vida daquele casal, daquele senhor, né, que era da Cracolândia e agora é um servo. Ele anuncia o evangelho, ele tira pessoas das drogas na Cracolândia do Rio de Janeiro, agora que ele está no Rio de Janeiro, né, que antes ele era de São Paulo, e fazendo uma obra magnífica e dando testemunho no Brasil todo da sua transformação, da sua vida transformada, que Jesus tem poder, que nós mesmos temos poder, porque o Salmo em Atos 1,8 diz que nós recebemos poder quando nós aceitamos a Cristo. Nós recebemos poder quando desce sobre nós o Espírito Santo. Está registrado, Atos 1,8. Né? E ouvindo Hernandes Dias Lopes, quero falar de um outro testemunho, ouvindo Hernandes Dias Lopes, ele foi visitar em Minas Gerais um pastor, pastor Júnior, e lá encontrou uma senhora, um dos testemunhos do pastor Hernandes Dias Lopes, ele encontrou uma senhora que o pastor Júnior já há uns 15 anos passava por aquela senhora que morava embaixo de uma ponte, usava drogas e aquela vida miserável, né? E ele falava de Jesus e convidava para ir à igreja, mas ela nunca aceitava, ela nunca tinha aceitado, 15 anos nessa luta. E até que um dia aquela senhora entra à igreja do pastor, adentra a igreja do pastor Júnior, e para a honra e glória do Senhor, ela se converte. Ela se converte e ela faz uma pergunta para o pastor. Ela falou, me converti, e agora? Não tenho para onde ir. Não tenho casa. Saindo daqui, eu vou para baixo da ponte, eu vou e eu não tenho como me controlar, eu vou usar drogas. Né? Se eu for para a rua, não for para baixo da ponte, mas for para outro lugar, eu vou usar drogas. Eu não tenho força, eu não tenho para onde ir, eu estou perdida. O pastor Júnior pegou aquela senhora e foi cuidar dela. Levou para dentro de sua casa, arrumou um local para ela também, para acompanhamento de saúde, né? Uma casa de recuperação, e foi acompanhando aquela senhora. O pastor Hernandes Dias Lopes foi visitar o pastor Júnior e estava lá aquela senhora e perguntou sobre quem que era e tudo mais, e ficou surpreso com essa história. O pastor Júnior tinha levado essa senhora para dentro de casa, cuidou dela, levou para as casas de recuperação, cuidou, e aquela senhora estava ali. E para a surpresa maior ainda, aquela senhora pegou e falou assim, eu quero voltar para a casa de recuperação. E o pastor Júnior falou assim, voltar para quê? Você está curada, tá? Ela falou, não, porque agora eu quero ser uma missionária para cuidar de outras pessoas que estão na mesma situação em que eu estive. Usando drogas, pessoas perdidas, e eu quero ser esse instrumento para tirar pessoas das drogas, assim como me tiraram também das drogas. Você vê o poder de Deus. Você vê, às vezes nós selecionamos pessoas para quem nós queremos levar a palavra de Deus. Aquele que nós chamamos de bêbado, mas que é um ser humano, aquele que nós chamamos de abandonado, de rua, né, mas que é um ser humano. Às vezes nós temos nojo, às vezes nós temos medo de ser assaltado, às vezes nós temos os medos, às vezes nos falam mais alto do que a fé, do que a própria palavra. Né? Às vezes o medo fala bem mais alto. E nós devemos ter um certo cuidado com tudo isso. Trazendo aqui mais para próximo de nós, nós trabalhamos uma época com um rapaz de rua também, né? A gente falava rapaz de rua, né? Ele, Gilberto, um pastor que trabalhou na nossa igreja, fazendo um trabalho com esse povo de rua,
E o Gilberto era um alcoólatra, usava droga, morava nas praças e ele sentiu interesse pelo Evangelho. Na época, o pastor Renildo, que estava à frente desse trabalho, o pastor Renildo levou ele para dentro da casa dele, cuidou dele, deu roupa, deu comida, deu dormida e ficou com ele bastante tempo dentro da sua casa. Ele começou a frequentar a nossa igreja. O pastor Renildo foi para um outro trabalho e o Gilberto se afastou da igreja. De vez em quando ele chega na porta da igreja, eu estou lá, a gente conversa bastante, mas sabe aquele jeito que você fica meio na frente da pessoa, torcendo para a pessoa ir embora, para não entrar na igreja? Porque está sujo, fedido, alcoolizado, e você fica doido para que ele não entre na igreja. Mas também você não se dispõe para encontrá-lo em um outro local para cuidar dele. Uma porque você acha que não tem mais jeito para ele. A sua fé é tão pequena que você acha que Deus não pode curá-lo. Que aquela situação dele não tem solução para a situação. Quantas vezes nós julgamos dessa forma e vamos abandonando pessoas, vamos abandonando, às vezes até parentes, né? A gente vai abandonando porque nós não cremos na recuperação que o nosso Deus tem poder para fazer. Nossa fé é pequena demais para crer que Deus transforma aquele imprestável em um missionário, em um grande líder, em uma pessoa salva, né, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos refletir sobre se nós estamos fazendo uma seleção de pessoas para anunciar o Evangelho. Se nós estamos fazendo uma seleção de pessoas para serem salvas. Como que estão as nossas abordagens? Nós somos uma igreja em pequeno grupo e um dos objetivos principais da igreja em pequeno grupo é se aproximar intencionalmente das pessoas que nós temos pouco contato ou às vezes nem conhecemos. Né? Ter uma aproximação intencional para ganhar essas pessoas. Independente de quem seja a pessoa. Rico, pobre, de rua, drogado, quem quer que seja, parente ou não, né? Nosso objetivo é ter uma aproximação intencional e trazer essas pessoas para Cristo. Mas isso é necessário fé. É necessário que Deus pode transformar qualquer pessoa. Né? Que nós não façamos seleção de pessoas. Tem que estar bem vestido para entrar na igreja. Tem que ser assim assado para ser salvo. Não. Todas as pessoas. Cristo veio para todos. Né? Para todos. Nem todos vão recebê-lo. Mas aqueles que receberem, Ele dá o poder para que se tornem filhos de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos usar como instrumento seu, instrumento de fé, para a transformação de vidas. Amém? Deus nos abençoe.